Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso Insight Coletivo. A gente tem aí essa missão semanalmente, né, nos encontrando, discutindo temas diversos relacionados à saúde mental. Hoje a gente vai ter mais um encontro especial com uma convidada muito especial. A gente vai conversar sobre o sofrimento psíquico e o divórcio, né? Como é que se processa, né? E quais são as peculiaridades do sofrimento psíquico nesse momento da vida que é um momento tão, eu diria, contemporâneo, da nossa contemporaneidade desse mundo moderno que a gente vive. O Insight Coletivo, ele é um grupo de profissionais da saúde que se reúnem semanalmente, a gente discute esses temas relacionados à saúde mental, um pouquinho, e se vocês olharem para a nossa história, a gente está no 22º encontro, se vocês olharem para os encontros anteriores, vocês vão ver que são temáticas bem diversas, né? A gente tem transitado sobre várias temáticas. O mês de março foi um mês dedicado à saúde mental da mulher, a gente discutiu temas específicos sobre saúde mental da mulher, inclusive, semana passada tivemos uma roda de conversa, né, com a Aparecida França e com Érica Canuto, que foi muito interessante a conversa, foi um momento muito especial. Foi inclusive um encontro ao vivo, né? A gente transmitiu pelo YouTube e a gente conseguiu fazer isso de uma forma mais ampla, né? E aí vamos aos pouquinhos fazendo isso. Esse encontro da semana passada já foi fruto do financiamento coletivo que a gente abriu. E aí, com esse recurso a gente conseguiu pagar o estúdio, conseguiu fazer essa primeira transmissão ao vivo. E a ideia é que, na medida que a gente consiga ter esses recursos, a gente consiga fazer outras transmissões ao vivo e a gente consiga fazer, inclusive, um trabalho mais amplo, né, do grupo, atingindo mais pessoas e levando essas informações para as pessoas de modo geral. Porque a gente sabe que a saúde mental é um tema transversal, ele é transversal, ele está em diversos espaços onde há seres humanos, há sofrimento psíquico, há necessidade da gente discutir sobre saúde mental, há necessidade da gente discutir como lidar com esses processos, né, que são de transmutação dos seres humanos, né? E não vejo outro caminho que não seja pela educação, que seja pela discussão, pelos encontros, né, que são proporcionados aqui. Então, hoje a gente vai conversar com Jordana Celi, ela é psicóloga, trabalha com essa temática. E aí, Jordana, vou passar a palavra para você, queria que você se apresentasse para a gente começar essa conversa. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando, né, um pouco da minha experiência. Então, eu sou psicóloga de formação e eu sempre gostei muito, desde a graduação, de trabalhar com essa parte que envolve avaliação psicológica, entrevista, diagnóstico. E, assim, eu comecei a receber no meu consultório, né, no meu dia a dia de trabalho, me chamava muito a atenção um público de pacientes de homens, né? Que geralmente as mulheres elas tendem a estatisticamente elas tendem a procurar mais a psicoterapia, a fazer esse processo de mergulho no autoconhecimento, de reflexão, de amadurecimento, de certa forma, um índice maior de mulheres procuram a terapia. Mas, na minha experiência, eu comecei a receber muitos homens, e eles traziam questões, né, demandas muito ligadas a essa questão dos relacionamentos pessoais, especialmente o relacionamento amoroso, né? Junto com isso, por trabalhar com avaliação psicológica também, eu comecei a receber demandas de pessoas que estavam vivenciando um processo de divórcio litigioso na esfera judicial, precisando de um assistente que pudesse trazer orientações, né, estudar um pouco o processo, discutir junto com o advogado de forma interdisciplinar, de que maneira poderia contribuir para o esclarecimento de algumas questões que envolviam guarda de filhos, convivência. Então, assim, eu digo que eu nem sei se eu escolhi esse tema, mas acho que o tema me escolheu e eu me identifiquei muito com ele, né? Então, assim, eu gosto de trabalhar com a crise, né? Com a crise, eu acho que o psicólogo ele é o material de trabalho dele, né? Onde tem a crise, onde tem a dificuldade, o psicólogo ele é convocado a estar presente para intervir, para contribuir, para refletir e de certa forma
Jordana, você gosta da crise? Gosto, no sentido de que a gente tem um olhar, né, a nossa visão de homem, de mundo que a psicologia traz, é uma visão também muito otimista, de muita esperança, porque a gente reconhece o potencial humano para se adaptar, para superar, para se conectar com toda a sua potencialidade, para o desenvolvimento, para o crescimento, para o amadurecimento e superação dessas dificuldades. Então, poder trabalhar com isso também é muito bom, a gente poder contribuir. Né? Então, assim, falar sobre, eu vou usar o termo ruptura conjugal para me dirigir, para me dirigir à questão do divórcio, né? Porque o divórcio seria, a gente associa mais com a questão judicial, mas a ruptura conjugal, ela seria a dissolução daquele laço de pessoas que convivem numa relação íntima, afetiva, que coabitaram por algum tempo juntas. Então, hoje a gente tem muitos casais que não oficializaram a união, mas eles vivem uma relação conjugal na prática, no dia a dia, né? Constituíram família, têm filhos. Então, pensar sobre como essas relações são construídas e como se dá a dissolução dessa relação conjugal atualmente na contemporaneidade é um grande desafio, porque a nossa história de vida é uma história de construir laços, de construir vínculos, e de quebrar laços e de quebrar vínculos também, né? Então, se a gente for olhar para a história pessoal de cada um de nós, a gente vivenciou os nossos primeiros vínculos lá na infância, de uma forma onde esse laço, ele pode ter sido esse laço de apego, de afeto, de necessidade de segurança, ele pode ter sido constituído de uma forma segura, né, onde as nossas necessidades foram realmente preenchidas, ou não. Então, a forma como a gente vivenciou esses vínculos na formação, nesse momento, principalmente da primeira infância, eles vão ter um grande papel, doutor Adriano, na forma como a gente vai lidar com a dissolução dos vínculos na nossa vida adulta. Então, embora a gente associe a palavra divórcio, ruptura conjugal, rompimento de vínculos a uma crise, a um momento muito difícil e de muito estresse emocional para o ser humano, por outro lado, a gente precisa reconhecer também que a forma como cada um de nós vai lidar com esse momento, com essa circunstância de vida, pode também trazer muito amadurecimento, pode também trazer muito crescimento pessoal. Então, a gente precisa olhar realmente para essa condição, para esse fenômeno da ruptura conjugal, de uma forma interdisciplinar e multifatorial também. Então, a gente tem os aspectos de gênero, a gente tem os aspectos culturais, né? Tudo isso são questões que atravessam a forma como a gente vai vivenciar a ruptura desse vínculo, né? Então, o que ocorre? A gente tem aí, trazendo um pouco para o aspecto cultural e de gênero, né? E, estatisticamente, para cada 4 casamentos ou uniões, vamos dizer assim, que são formalizadas, a gente tem um divórcio, né? Tem essa relação aí. Para cada 4 casamentos, uma ruptura conjugal, envolvendo ou não filhos, sendo um casal tradicional, no sentido de que o homem é provedor e a mulher cuida da casa e dos afazeres domésticos, ou sendo um relacionamento onde ambos trabalham, onde ambos têm uma jornada dupla de trabalho e contribuem financeiramente, com filhos ou não, independente desses aspectos, sempre é uma situação muito estressora para o nosso psiquismo, porque, de certa forma, a gente, quando vai escolher um parceiro, e aí, assim, tem diversos autores na literatura que falam sobre isso, a gente pode inconscientemente, né, buscar um par amoroso que ele venha complementar as nossas características, as nossas necessidades pessoais, ou é alguém que se parece muito com a gente, pode ser por afinidade também, mas sempre a gente busca para ter uma relação de proximidade, de segurança, de cuidado, não com
da mesma maneira que um bebê busca sua mãe, mas essa busca na vida adulta, ela é dual, ela é tanto de mim para o outro, como do outro para mim também, né? Então, quando eu me vejo diante da ruptura desse vínculo, existem muitos medos, existem muitas questões que vêm à tona. Vamos imaginar que os nossos vínculos, eles são como um colar de pérolas, né? Então, quando a gente está rompendo um vínculo agora, no momento atual, como se fosse um corte nesse colar. Então, aquela pérola atual, onde houve o corte, quando ela cai, ela traz junto no fio outras. Então, a gente revive muitas vezes nessa perda atual, nessa ruptura atual de laço afetivo importante para a gente, situações passadas da nossa vida também. Então, não é só a perda do outro na vida, ela é também uma perda simbólica com relação a tudo aquilo que eu projetei, que eu idealizei para aquela relação. Eu idealizei uma família, eu idealizei uma relação amorosa. Claro que isso é marcado pela influência cultural, pelo que é do papel da ordem do feminino, e o homem, por sua vez, ele também fez suas projeções para esse relacionamento. Então, quando esse laço se rompe, não só a presença física do outro que eu estou abrindo mão na minha vida, mas também onde eu vou depositar toda essa idealização. Então, é uma perda simbólica que acontece, né? E aí, assim, Hebe, que tem formação em sexualidade humana, Romilson, que é psicanalista, né? Marília, com a experiência no direito de família, podem até, já abro aqui o espaço para a gente debater, né? Como esses casais, esses homens, essas mulheres, eles chegam emocionalmente fragilizados diante dessa frustração, dessa perda, dessa desesperança, dessa revolta. Então, esse momento inicial, ele é marcado por muitos sentimentos, né? Raiva com tristeza, medo do futuro, perdas sociais de amigos do casal, da situação financeira, da rotina que não é mais igual. E tudo isso desorganiza muito a gente psiquicamente, né? E aí, o que é que vocês me dizem na experiência de vocês? Eu achei interessante o que você falou da questão da ruptura, né? Porque me lembrou muito algumas condições que eu tenho visto de situações em diversas instâncias, sabe assim, não só em diversas faixas etárias e em condições econômicas diferentes, assim, de pessoas que acontece essa ruptura e que elas continuam juntas por circunstâncias, né, assim, por N circunstâncias econômicas, enfim, vários fatores que faz essas pessoas, que essa ruptura, como você está descrevendo, ela acontece, há um rompimento da relação e de uma série de questões e que essas pessoas, por algumas circunstâncias, precisam permanecer juntas dentro do mesmo espaço, né? E aí eu me pergunto, assim, esse sofrimento que a gente enxerga, ele enfim, se o rompimento ele já é difícil, imagina esse rompimento onde você, de alguma forma, você precisa ser obrigado a coabitar com aquela pessoa dentro daquele mesmo espaço, né? Eu imagino que esse sofrimento talvez seja ainda mais pronunciado, né? Talvez, porque você está falando da questão de perdas e mais perdas, que me remete à ideia do luto, não é, Jordana? Inclusive, acho que a pessoa vive um luto, né? Dentro desse processo. Isso, doutor Adriano, assim, os estudiosos de saúde mental, quando tratam desse tema, eles dizem que para o ser humano, quando a gente fala de relacionamento, né, após a morte do cônjuge, a ruptura conjugal é o segundo fator mais estressor. E aí, assim, cada um entra, né, lidando com esse momento, com essa condição, com os seus recursos pessoais. E aí, assim, cada um tem uma história de vida, cada um se percebe diante daquele momento de uma forma diferente, cada um tem uma rede de apoio diferente, então é muito individual a forma como cada um vai reagir, embora essa questão do luto, ela seja comum
a todos, né? Porque é uma perda de uma condição que eu tinha, de um laço, e aquela pessoa, ela não morreu, ela está viva ali. Então, é uma morte simbólica muito grande, muito forte, né? Pois não, Frederico? Tem microfone, Fred. Pronto, agora sim. Assim, essa temática, ela me despertou muita curiosidade profissionalmente e pessoalmente, né? E eu estava, né, escutando você, Jordana, e estava refletindo aqui que a ruptura é um fechamento de um processo e, ao mesmo tempo, o início de outro. Se fecha uma gestalt na ruptura e se abre outra gestalt na separação, né? E aí eu vejo muito que esse processo de separação ele é constituído, né? Ele é construído ao longo de um certo tempo. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Eu abro para todos que estão participando agora, sobre um sentimento de não pertencimento que eu assim escuto muito na fala das pessoas que eu tenho oportunidade, e como a minha área de atuação foi durante muito tempo na área escolar, né? Eu não tenho um dado sobre isso, mas no olhômetro mesmo, se você entra numa sala de aula, a gente percebe assim que 70%, 60% dos alunos, os pais são separados. Então, assim, quando você fala dessa paridade de 4-1, né, deve ser baseado em alguma pesquisa, mas, assim, no meu olhar, assim mesmo, eu vejo uma quantidade bem grande, né? Mas eu queria ouvir vocês sobre isso, a questão de quando há ruptura, quando se fecha a gestalt de uma relação e se abre outra da separação, se essa sensação de pertencimento, de não pertencimento, ela acaba aflorando muito mesmo na pessoa que está passando pela situação. Jordana, só complementando, complementando a provocação de Fred, eu fico hoje ainda nessa questão do pertencimento, né? Como também é difícil para a figura feminina ela se colocar no papel na sociedade de mulher separada, desquitada, não é? Eu tenho acompanhado alguns casos no consultório e eu tenho observado que às vezes a pessoa não tem todos os motivos para chegar à separação de fato, mas ela fica com receio desse julgamento, desse lugar, de não pertencer a essa instituição, né? Uhum. E também outra coisa que você tocou, que eu achei muito importante, que muitas vezes você também, o sujeito, ele não quer se desfazer do que ele idealizou. Isso. A idealização é muito forte. Eu idealizei esse casamento, eu planejei isso com tantos filhos, e agora eu não quero me desfazer, porque tem o traço da idealização. Romilson, assim, isso que o doutor Adriano mencionou sobre pessoas que continuam coabitando sem viver mais como homem e mulher casal, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes, em alguns casos, são casais que eles entram nessa dinâmica e prolongam isso por um tempo como uma forma de adiar esse luto ou esse rompimento, né? O medo de o que vai acontecer se eu realmente me afastar desse outro. E, na verdade, o que a gente percebe é que mesmo dentre aqueles que decidem levar adiante a decisão e enfrentar a ruptura conjugal, eles acabam mais à frente casando novamente, se unindo novamente a outras pessoas. Então, o ponto é exatamente esse. Eu não deixei de acreditar na união conjugal como algo que seja positivo. A questão naquele momento, eu tenho tantas expectativas e tantas exigências
que o relacionamento com aquela pessoa não está atendendo às expectativas que eu criei, né? E aí eu entro nesse ciclo de rompimentos e estabelecimentos de novas relações, porque também para o sujeito, para muitas pessoas, é da ordem do insuportável ficarem sozinhas, no sentido da solitude, né? E vivenciar o luto e elaborar tudo isso para poder se abrir para uma nova fase. Hebe, né? Quer falar? Pode falar. Obrigada. Eu achei interessante, né, puxando esse fio daí, porque eu tenho recebido algumas demandas no consultório de casal que vem para uma terapia de casal completamente adoecidos, que a busca, eu não sei como é no consultório de psiquiatria quanto a isso, né, nas demandas dos transtornos, mas eles vêm para terapia de casal já completamente acabados, cansados, exauridos, e às vezes eu compreendo na fala, e aí a gente vai trabalhando com o tempo, que eles querem uma ruptura mesmo, e não um resgate de um casamento, justamente por essa diferenciação, né, que eles vão percebendo que valores, papel social, já não estão mais adequados naquele casamento, que eles precisam separar, só que por conta dessa construção de sonhos, de planejamentos, família, filhos, eles vão tendo que ter essa convivência insuportável em casa, e vão se adoecendo cada vez mais, perdendo, inclusive, aquela coisa, né, do respeito, da admiração, que vai fazendo que eles se mantenham juntos. E aí é um pedido de socorro mesmo, né, muitas vezes, essa busca por isso, porque eles já estão adoecidos. E aí fica uma família inteira adoecida, os filhos nas escolas, né, as mulheres que não conseguem se recolocar em alguns lugares. E aí, quando isso é feito de forma mais tranquila, é isso que você falou, eu acho tão interessante, como eles falam, ok, eu vou aprender um convívio comigo sozinho, mas eu posso ter um novo relacionamento saudável nesse contexto. E aí eles vão buscando, depois desse luto, né, essa vida conjugal de novo, e ficar com novos parceiros. Mas não é, desculpa, gente, essa dificuldade, né, de terminar mesmo o relacionamento quando ele já terminou há um tempo. Fala, doutora. Não, eu só ia comentar porque ela falou como é no consultório da psiquiatria, né? Geralmente no consultório da psiquiatria o que aparece é o sintoma, né? A pessoa ela chega aqui com um sintoma, porque eu vim aqui porque eu estou me sentindo deprimida ou porque eu tenho um quadro de ansiedade. E o que é curioso no consultório da psiquiatria é que às vezes as pessoas elas, pelo menos isso comigo acontece com muita frequência. As pessoas dizem assim: não, eu sei que o senhor não é psicólogo, então eu não preciso contar o que está acontecendo. Muitas vezes eles dizem isso, né? Eu disse, não, eu preciso, vai me ajudar muito se você me disser o que está acontecendo, eu vou conseguir entender melhor, né? Aí eles querem trazer só o sintoma. Não, eu tô assim, eu tô deprimido, eu quero que o senhor passe um remédio para depressão. Eu tô ansioso, eu quero que o senhor passe um remédio para ansiedade, sem eu contar o que está acontecendo comigo. Não, peraí, não, assim, vamos com calma, vamos conversar, vamos... Então, isso acontece com uma certa frequência. E quando a gente começa a entender as situações e a gente vai conseguindo perceber o que é que está acontecendo por trás, muitas vezes está uma relação adoecida, né? E o pior é que às vezes a própria pessoa não se deu conta disso. Às vezes vem só o sintoma e ela não se deu conta que aquela relação adoecida, aquela vida, aquela situação de vida é o motivador, né, do sintoma. Às vezes é uma relação de abuso, a pessoa não consegue perceber que é uma relação de abuso. Enfim, então, dica para quem está assistindo esse vídeo no YouTube, fale para o seu psiquiatra o que está acontecendo. Vai ajudar, porque contextualizar as coisas ajuda a gente a entender o que é que produz o sintoma, né? Muitas vezes a psiquiatria tem muita culpa nisso, de biologizar as coisas e fazer com que a gente pense que o sintoma ele existe por si só. Muitas vezes isso não é verdade. O sintoma ele muitas vezes é a ponta de um iceberg. O sintoma ele demonstra que tem uma série de coisas ali estruturais que às vezes a gente pode até não se dar conta, mas é falando sobre isso que a gente pode conseguir ir puxando esse fio, né? Esse novelo, e a gente consiga chegar lá aonde está, né? A questão chave de tudo, né? Frederico, deixa eu só trazer um ponto aqui para alinhavar aqui com o que o doutor Adriano falou, tá? Que é, assim, uma coisa que a gente também percebe no consultório
e quando atende, no caso, casais em situação de divórcio, que esse processo está acontecendo na esfera judicial, né? O quanto as pessoas também, e aí é onde doutor Adriano pode falar também sobre isso, elas não querem mais sentir nenhum tipo de dor emocional, né? Como se sofrer fosse algo estranho, fosse algo anormal, vamos usar essa palavra bem entre aspas, né? Eu não posso mais sentir angústia. Eu não posso ficar uma noite sem dormir porque eu estou preocupada com alguma coisa. Eu não posso chorar e ficar naquele dia entristecido, com vontade de ficar quieto. Então, é como se isso fosse para a mente, nesses fenômenos que a gente está vivenciando na contemporaneidade, como se fosse da ordem do insuportável. E aí eu quero já entrar com a medicalização da minha dor, quando, na verdade, esses momentos, eles também fazem parte da condição humana de não ter a vida pronta. E é como se fosse, quando a gente sofre uma situação estressora, né, a gente atravessa um momento de crise, eu costumo dizer que é como se aquele frio ele está sendo mais forte do que o meu cobertor. E é a partir desse movimento de busca de adaptação, né, de reflexão, e de construindo no meu dia a dia uma condição para lidar com aquele novo, com aquele estresse, que eu vou tecendo um pouco mais tecido no meu cobertor para poder me adaptar a ele. Claro que cada um tem uma agulha, tem um pano, tem uma linha, estou falando isso dos nossos recursos emocionais, e que muitas vezes precisamos sim da ajuda de um acompanhamento psiquiátrico, da psicoterapia, né? Nós que somos da área de saúde mental, a gente sabe o quanto é valioso esse apoio profissional nesse momento. Mas eu vejo que isso também é algo que entra na fala dos nossos clientes, vamos dizer assim. E principalmente, doutor Adriano, assim, a questão da ansiedade, né? Ansiedade associada à tristeza, mas assim, eu percebo muito, assim, principalmente quem está vivenciando, além da perda, o estresse de um processo litigioso na esfera judicial, o quanto é ansiogênico tudo isso. Então, as pessoas, elas querem que a gente responda o WhatsApp agora, elas querem falar sobre horas a respeito daquilo, muitas vezes não se abrem para uma psicoterapia, né, para ter um espaço de sigilo, de fala, como a gente estava colocando aqui. Isso é mais um aspecto que digamos assim, contribui para que aquele estresse ele seja intensificado, né? Fred? Posso falar? Sim. Fale com seu psiquiatra, com seu psicólogo, e não com o Instagram nem com o Facebook, né? Tem essa coisa aí que eu acho que eles acabam, assim, procuramos, às vezes, canais assim que pouco tem a ver com a nossa situação. Mas tem uma questão que eu queria levantar também, levantar a bola. Jordana, você estava falando da questão do contexto familiar, né? Começa lá na infância, e aí dessa questão da busca pela felicidade através das uniões afetivas e tudo. Mas esse contexto ele não fala muito alto na hora dessa busca e, de repente, se uma pessoa tem um relacionamento, depois tem outro, e os padrões vão se repetindo e vai se buscando nessas pessoas preenchimentos que estão lá na infância e que nunca vão acontecer, e os padrões continuam sendo os mesmos, buscando sempre as mesmas pessoas, encarando, às vezes, relações que são tóxicas. E é interessante colocar que, assim, se fala muito da mulher na questão das relações tóxicas, mas muitos homens, como você falou, que tem te buscado, também vivem relações tóxicas, né? Sim. Eu estou colocando isso no caldeirão aí para a gente falar um pouco sobre isso. Vocês querem comentar? Pode ficar. Eu vou
complementar aqui que essas questões de padrões, a gente também vê muito no escritório da advocacia, né, de clientes que vão entrando em novos relacionamentos, no meio do processo de divórcio já está com outro relacionamento, e aí eu vou percebendo que eles estão entrando no mesmo ciclo, mas eu, como advogada, também tenho que prestar atenção, diz, Marília, fique quieto, fique calada, que não é o seu lugar ficar dando dica ou apontar algumas coisas que você vê para a vida do seu cliente. Você está ali para ajeitar um processo judicial, mas é muito notório para mim, eu percebendo clientes entrando nos mesmos padrões abusivos de relacionamentos durante o processo de divórcio, como se aquilo dali fosse uma maneira de estancar algum sentimento, alguma sensação, alguma frustração, porque o divórcio, o processo litigioso do divórcio, ele desperta muitas sensações diferentes nas pessoas. Muitas não querem procurar uma terapia, ou um psiquiatra, ou nada, e fazem o próprio advogado, né, de seu ouvinte das suas dores, o que é extremamente desconfortável para nós, porque nós não temos habilidade técnica, né, para fazer isso. Mas, enfim, gostaria muito só de complementar nesse caso, que também percebemos nos nossos escritórios a repetição de padrões no momento do processo judicial, como se de alguma forma fosse um mecanismo de defesa do mundo, de enfrentar as dores do mundo. Verdade, Marília. Assim, Frederico, claro que, assim, quando a gente está lidando com esse tema, a gente tem alguns pilares quando a gente atende as pessoas, né? No caso, principalmente aqui na psicoterapia, quando as pessoas chegam com essa questão do sofrimento pelo rompimento dos vínculos, especialmente nessa questão da união conjugal. Então, assim, um dos pilares que a gente tem é a questão da autoconsciência, o quanto a pessoa, ela se percebe, porque quando eu entro nesse ciclo da repetição, isso fala muito mais de mim do que do outro, né? A gente escuta nas falas, eu só atraio homem com esse perfil, eu só atraio mulheres com esse perfil, mas isso fala de mim, não fala do outro, né? Porque, de que forma eu estou me percebendo como ser no mundo, como é que eu estou me posicionando diante dos meus sentimentos, me posicionando diante do outro na relação, para que isso permaneça dessa forma. É uma tentativa, quando eu estou repetindo, é porque tem algo ali que precisa ser refletido, que precisa ser elaborado. Então, o nível, quando a pessoa ela chega para o atendimento psicológico, a gente vai, à medida que vai ouvindo as narrativas, ela contar, né, a problemática, a gente vai conseguindo se debruçar e identificar qual é o nível de autoconsciência que ela tem sobre aquilo, ou não, né? E é exatamente através desse diálogo, através mais das perguntas do que das respostas, a gente vai ajudando, mediante essas intervenções, a ela ir ampliando o campo perceptivo dela, e ir se dando conta disso. Eu estou me lembrando aqui de uma paciente que eu tinha, ela abandonou a psicoterapia, né, porque ela tinha uma relação na qual ela vivenciava muitas situações de violência doméstica, violência física e psicológica, tá? E aí ela conseguiu, com muito custo, terminar esse relacionamento, e a parte judicial era uma verdadeira saga, né, porque envolvia a questão de convivência com os filhos e tudo, e aí, como tem questões de autoestima, de autoimagem presentes nessas situações, né, quando eu a ouvia, ela dizia em alguns momentos assim, às vezes eu olho, está sendo tão desgastante, tão cansativo para mim ter que lidar com ele, né, na questão do divórcio judicial, que eu me pergunto, será que valeu a pena eu ter levado adiante a decisão de me separar dele? Eu dizia para ela, eu preciso que você repita para você se ouvir, né? Então, ela se questionava, é de um sofrimento tão grande, mas ela estava dizendo assim, será que não teria sido melhor continuar na situação de vítima de violência do que está passando por isso? E aí, logicamente, que ela não estava preparada para refletir algumas coisas, mas chegou num dado momento da psicoterapia
que a medida protetiva, ela se encerrou, né? Porque ele realmente vinha cumprindo, o processo judicial do litígio caminhou, e aí ela entrou em pânico, porque essa medida protetiva tinha vencido, vamos dizer assim, porque ela tem um prazo, ela não é eterno, né? E aí eu percebia que o grande medo dela não era de sofrer alguma outra violência, mesmo estando já com o vínculo rompido, mas ela tinha medo dela mesma não suportar e voltar para ele, né? E aí, quando eu trouxe isso numa sessão para ela, porque assim chegou um ponto em que eu precisava trazer essa reflexão, ela não veio mais para terapia a partir da sessão seguinte. Ela me comunicou, ela trouxe outras justificativas, né? E aí, assim, como é difícil para as pessoas romperem realmente esse vínculo, porque tem outros aspectos envolvidos, né? Não só são aspectos materiais, operacionais, de filhos, tem outras questões que, inclusive, são transgeracionais, se a gente for olhar pela teoria sistêmica, porque ela também vivenciava na casa dela, na família de origem, cenas de violência, né? Então, quanto isso tinha também dessas forças da família que estavam ali presentes no que ela vivenciava hoje. Acho que alguém ia falar? Não, eu ia dizer uma coisa aqui. Assim, você me fez refletir sobre duas coisas, sabe, Jordana? Uma é que, às vezes eu me questiono, assim, a gente vive hoje nessa contemporaneidade, essa modernidade líquida, né, como diz o Bauman, essa coisa. Tudo parece muito descartável, tudo parece muito rápido, né? Mas na antítese disso, eu vejo que em um processo como esse, normalmente as pessoas elas ainda sofrem pela quebra de idealizações, como falou o Romilson, né? Apesar de a gente lidar com essas coisas muito líquidas e muito rápidas, essas pessoas elas idealizam algo que não é assim, né? E na prática as coisas não funcionam assim. E ainda mais eu percebo que há uma dificuldade em relação ao outro, o outro lá de fora, assim, como é que as pessoas vão me enxergar tendo fracassado nesse meu propósito, né? E eu acho isso muito curioso, porque apesar de tudo, as pessoas ainda encaram dessa forma, como se fosse um fracasso, né? E eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, com essa coisa transgeracional mesmo, né? Esse é um aspecto que eu queria, inclusive, que você comentasse. E a outra coisa que me tocou é de que eu percebo que, de fato, as pessoas que acabam buscando, né, esse caminho, porque precisam se proteger, ou porque é uma relação de abuso, ou porque, de fato, acabou uma relação e precisam, né, ter uma resposta e tal, como esse sofrimento, ele de fato, às vezes, ele é paralisante, né? E ele é extenuante. E que, de fato, faz as pessoas até questionarem mesmo se deveriam ter buscado esse caminho, porque é muito penoso, né? E é muito penoso no sentido até de que, às vezes, eu acho que as instituições, elas não estão preparadas para ajudar o ser humano que está ali, né? Assim, é claro que tem um rito, né? Tem um rito processual que às vezes demora muito mais do que deveria, e às vezes eu vejo que esse sofrimento ele é lancinante até que isso tenha alguma conclusão. As pessoas dizem assim: doutor, eu queria que acontecesse alguma coisa, mas que isso acabasse, né? De alguma forma, ou que me favorecesse ou que não me favorecesse, mas que isso tivesse um fim, e às vezes se arrasta por é como se fosse uma tortura, né? Uma tortura chinesa, assim, a coisa vai se arrastando ao longo do tempo sem um prazo, sem uma definição. E como a gente está falando de sofrimento psíquico, eu acho que isso é extremamente adoecedor, né? Extremamente adoecedor. E eu fico me perguntando como é que a gente pode fazer para ajudar as pessoas nesse processo. Quer falar, Hebe? Eu vejo muito isso, né? A necessidade da gente estar conversando cada vez mais sobre saúde mental, autoconhecimento, de quebrar um pouco dessa cultura que a gente tem, que foi sendo propagada ao longo
das existências todas, né, de que para ser feliz você precisa estar constituindo família, precisa estar casado, né? Eu preciso por quê? O que eu quero disso? Né, essa coisa da completude, de que eu vou encontrar a metade da laranja. E aí vem essas grandes decepções, porque quando você está na relação, você começa a ver aspectos que você não via, e são nas nuances mesmo. E aí a necessidade de se conhecer o outro, de se aprofundar em si, para aí sim poder vivenciar algo, né, dessa prevenção mesmo de saúde mental, dessas quebras de falas de antigamente, que para estar feliz você precisa ter casado, você precisa ter filho, você precisa ter um emprego, você precisa tal coisa, você precisa tanta coisa, que aí vão se esquecendo e aí vão colocando esse juízo de valor de estar numa relação que já está falida, e vai levando a muitos mais sofrimentos, como vocês colocaram aqui, né? Essa coisa do julgamento que vai vir no depois, a sensação de fracasso, de eu não sustentei, e lembrar, você sustentou uma relação até certo ponto, e como é mais saudável a partir de agora você viver, então, em divórcio, né? Talvez seja uma nova fase onde você se descubra uma outra peça, e da individualidade, né? Que as pessoas têm muito essa crença de quando a gente está partilhando um lar, vocês estão tão fundidos que vocês esquecem os gostos, as preferências, Isso. os amigos, a família, outras coisas que te tornavam tão únicas que fez com que esses casais se apaixonassem por eles, né? Cada um por si. E aí essa prevenção mesmo de autocuidado está sendo cada vez mais reforçada e as pessoas começarem a entender o que tem um relacionamento saudável. Eu acho muito saudável quando a gente fala, por exemplo, hoje em dia, bastante sobre relacionamentos tóxicos, abusivos, sobre o que é violência, de que violência emocional é uma violência também, de que fazer essas coisas de, fulano fez isso comigo, mas só faz isso comigo quando tá de tal forma, daí quebrando quando bebe, ou então essa coisa da culpa, né, principalmente mulheres, e eu coloco pelas escutas de mulheres, por ser mulher também, de se culpabilizar, né, fez de tal forma, a culpa é minha porque eu deixei de ser suficiente sobre algo. Então essa prevenção mesmo da saúde mental, do autocuidado, para poder começar a ter relacionamentos mais saudáveis, e poder escolher, e poder falar mesmo, né, esse relacionamento não tá bom para mim, eu vou terminá-lo antes de ter que casar, de ter que tentar, porque tem que dar certo. E vai, como vai uma bola de neve e infeliz novamente. Web, e na busca por, digamos assim, preencher esse vazio da solidão, né? Porque eu acho que antes da gente, uma coisa que a gente percebe quando escuta as pessoas com essas demandas, é que, assim, antes de eu aprender a conviver com o outro, eu tenho que aprender a conviver comigo. E, assim, eu não tenho nenhum dado estatístico, mas na minha experiência, o que eu tenho percebido nos casos de divórcio, principalmente os que foram para a esfera judicial, é que esses relacionamentos, uma coisa que a gente faz nas primeiras sessões é a cronologia do relacionamento, né? Como começou, como se conheceram, e a gente percebe que na maior parte dos casos foram relacionamentos que, assim, essa decisão de morar junto foi um de repente. Né? A gente se conheceu, estava se gostando, já namorava 8 meses, decidimos morar juntos. Então, não quer dizer que todo mundo que toma essa decisão, né, não é um julgamento, mas eu estou aqui trazendo com base nesses casos que eu venho ouvindo, acolhendo. O quanto isso não é amadurecido pelo desejo de preencher esse sentimento de solidão. Então, é preciso que a gente aprenda a conviver consigo para que eu possa estar em par, né, estar com o outro. Então, são as cobranças, né, que justamente por essas expectativas, e assim, sabe, entender sobre essa questão da ruptura conjugal, a gente precisa ter um olhar interdisciplinar. Então, assim, tem um antropólogo que ele, assim como alguns teóricos falam sobre as fases do luto, né, ele estudou as fases do divórcio. Então, ele define que são 6 fases, não que todo mundo venha atravessar essas 6 nessa cronologia, nessa ordem, mas ele tem 2 que ele distingue muito bem, que é o divórcio judicial, do divórcio psíquico. Então, por que muitas vezes as pessoas elas se prolongam e se demoram nas decisões judiciais, questionando com seus pedidos, né, aquilo que o juiz homologou, determinou? Porque é a dificuldade em lidar com essa questão da solidão, com a questão de aceitar
que o outro não está sob o meu poder, que ele tem autonomia, que ele tem uma vida própria, que ele tem a sua individualidade, que ele tem um eu diferente desse eu conjugal, né? E aí, quando acontece a ruptura conjugal, é como se eu tivesse uma tina que ela derrama. E a minha dificuldade em lidar com aquilo que está fora de ordem faz com que essa angústia, essa raiva, essa revolta, ela se expresse na forma dos pedidos judiciais, prolongando, porque o divórcio, ele se consolida na esfera judicial, porque é o Estado que vem e diz assim, eu estou reconhecendo que acabou perante a sociedade. É como se fosse o corte final. Então, a minha dificuldade em lidar com esse corte final faz com que eu me prolongue na relação com o outro de uma forma disfuncional, porque é sustentada pelo ódio. Né? Esse amor ele não foi transformado pela convivência entre o pai dos meus filhos, entre eu como mãe, e a gente poder vivenciar a parentalidade e lidar com isso. Mas eu quero que o outro permaneça aqui. Então, não sei se eu consegui responder ao que o doutor Adriano colocou. Sim, sim, claro, faz muito sentido isso, com certeza. Fred colocou aqui no chat que gostaria de falar sobre audiência de conciliação, Fred? Sim, acho que umas 3 semanas atrás, a gente estava falando no grupo sobre a questão da constelação familiar, né? E durante algum tempo, hoje eu já não vejo mais, não escuto mais. Mas a gente via essa prática de constelação familiar durante as audiências de conciliação. Algumas, essa técnica era utilizada por alguns psicólogos, mas tinham juízes também, e parece que tem até a Marília, acho que é advogada, né? Está aqui. Não sei se de repente ela tem alguma coisa a falar. Mas, assim, eu vejo, assim, como eu queria escutar um pouquinho como é que vocês veem isso, né? Porque, de repente, algo que mexe tanto e que é aplicado ali no momento que tem um objetivo muito claro, muito reto, e, de repente, você vai mexer com essa pessoa de uma forma tão profunda e depois cada um vai para o seu lado e cada um leva aquilo, né, que emergiu lá. Aí eu queria ouvir um pouquinho você, Jordana, e acho que a Marília, né, que é advogada também. Pode falar, Marília. Frederico, existia uma vara das 9 varas de família daqui em Natal, em que a juíza, ela disponibilizava, vou dizer disponibilizava porque não era uma imposição judicial, tá? A constelação familiar como método de resolução de conflito. E caso o cliente, né, o advogado dizia ao cliente que existia essa possibilidade, e se o cliente aceitasse, iria para uma sessão, né, que era feita por um psicólogo constelador. Isso não é mais uma prática que vem acontecendo aqui na comarca de Natal, mas eu sei que no país há várias varas de família que usam a técnica da constelação familiar, até porque o CNJ permite, né, essa utilização, como forma de mediar um conflito, fazer um acordo. Eu, particularmente, não conheço muito essa técnica, prefiro optar por sessões de mediação, particularmente nos processos em que eu, né, sou advogada, mas, assim, sei que existe uma polêmica muito grande em torno das constelações. Como não sou uma grande conhecedora, não posso nem dizer a você se sou contra e se sou a favor, mas sei que havia uma vara aqui que usava, não faz mais esse uso, né? Teve realmente muitas pessoas que se colocaram contra o uso e a juíza não pratica mais.
não está mais usando, mas tem um conhecimento, vim agora de um congresso de Recife, de uma juíza que, na vara dela, tem um dia na semana que é só para fazer constelações, inclusive coletivas. Não sei muito bem como isso seria bom para alguns clientes, porque me parece que é uma técnica que leva ao descortinamento de várias questões muito profundas e que eu não sei como o judiciário teria como segurar depois, não é? Que o judiciário não tem essa estrutura. Então, é um pouco complicado, às vezes, você ficar abrindo muito essas questões profundas se você não tem condições, né, estruturais de fornecer um abraço forte, né? a esse cliente, né, a esse jurisdicionado, né? Me parece meio delicado, mas eu não posso nem dizer a você se eu concordo, se eu não concordo, porque não sou uma grande conhecedora desta técnica. Talvez o psicólogo, né, tenha mais, vamos dizer assim, habilidade para lhe responder. Uhum. Frederico, assim, o direito e a psicologia, né, o direito ele tem uma base muito positivista. Então, até eu já fiz alguns cursos junto com Marília, onde a gente tem um professor de processo civil que ele critica muito, né, o uso dessas teorias que envolvem a questão da constelação familiar ou das técnicas, porque ela é reconhecida como uma técnica, ela não teria um status de instrumento cientificamente validado. Então, dentro do processo civil, nas perícias, né, nas audiências de conciliação, o código zela, né, é uma determinação de uma lei federal que sejam utilizados métodos reconhecidamente científicos. E o Conselho Federal de Psicologia, recentemente, publicou uma nota técnica onde ele afirma que não reconhece a constelação familiar como um instrumento científico e traz também que dentro da teoria que baliza essa técnica, existe uma diferença muito grande hierárquica entre o homem e a mulher, o feminino e o masculino, então reproduziria algumas questões de gênero. Então, para não entrar nessa polêmica, ele publicou essa nota técnica. Então, assim, hoje, oficialmente, não é recomendado que o psicólogo, nas suas práticas, especialmente nesses contextos, utilize a constelação familiar como um recurso. Nada impede que a gente, reconhecendo o seu valor também para fins terapêuticos, não possa usar no consultório ou em outras práticas, mas para esse fim eu não recomendo, acho que respeitando essas recomendações e principalmente o que Marília falou, a gente não pode, não deve, né, pelo aspecto ético, tocar em algo que a gente não vai estar ali para cuidar a posteriori. Então, o meu paciente, quando eu faço uma intervenção como essa que eu dei o exemplo no caso dessa paciente, na próxima sessão eu estaria ali para dar o acolhimento, o suporte a ela. Eu trouxe uma intervenção com base no que eu já vinha acompanhando do trabalho terapêutico com ela. Então, tinha um contexto, né? O que é diferente da constelação familiar, mas me parece também, até onde eu conheço, que não se constelava a pessoa que estava em processo de divórcio. Vamos fazer aqui uma constelação familiar. Era feita com bonecos, né, representando os membros da família, e ali algumas reflexões eram feitas para que os cônjuges pudessem perceber algo do conflito, né? Mas, de maneira geral, eu acho que a orientação seria pela não recomendação, em virtude do que a gente conversou aqui. Isso é algo, inclusive, já foi fruto de conversas anteriores no grupo, né? A gente já conversou sobre constelação e de como, de modo geral, a gente desconhece o tema, na verdade, né? A gente ficou até com a ideia de trazer alguém para conversar e nos esclarecer mais sobre isso, a título de entender melhor do que se trata a técnica, porque, de fato, são coisas que ficam no ar, né? E são coisas que, como Jordana falou, a gente fica em dúvida, né? Essa coisa do gênero, parece que tem questões realmente muito ortodoxas, estranhas, e que a gente não tem essa noção. Então, a gente tem essa ideia de trazer alguém para conversar sobre isso, né? A gente está chegando no nosso tempo, né? São 13 horas, né? A gente
normalmente são 60 minutos mesmo o encontro, e, enfim, Jordana, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Você acha que é importante? Eu sei que são muitas coisas importantes, né? Mas você gostaria de acrescentar mais algo? Não, somente mesmo de, assim, acho que a gente fala muito do lado, as experiências de perdas, né, de crise, elas são muito atravessadas, assim, por sentimentos mais amargos, né, de tristeza, de melancolia, de, muitas vezes, perda do sentido da vida, nem que seja por algo momentâneo, de desesperança, de se ver sem saída, mas acho que esse espaço, ele vem justamente para mostrar, né, o quanto nós, enquanto profissionais de saúde mental, do direito, das diversas áreas, nós temos recursos, cada um dentro do seu lugar, né, do seu papel, para estender a mão e poder colaborar para que aquela pessoa ela possa transformar aquela dor, né? Então, embora a gente falou aqui de muitos desafios para a cognição, para a emoção, né, para esse sujeito que está ali precisando ativar a sua resiliência para lidar com esse momento de mudança, mas que existe muita potencialidade de vida no ser humano para poder atravessar tudo isso, e que a gente pode ser um ponto de apoio, né? Então, agradecer a Romilson, a doutor Adriano, que confiou aí no convite, né? E me colocar à disposição também do Insight Coletivo para qualquer dúvida, projetos e outras possibilidades, tá bom? Agradecer a Marília e a Hebe que aceitaram o convite também, né? Frederico aí. Nós que agradecemos, Jordana. Foi um prazer, assim, foi muito bom. Acho que é como eu esperava mesmo, né? Eu acho que é uma temática muito relevante, muito importante para nós todos que somos da área, né? Para Marília, né? Como advogada, enfim, a gente lida com isso, né? No dia a dia. Então, eu acho que é muito importante mesmo que a gente pare para refletir sobre questões como essa, assim, questões pontuais que envolvem a saúde mental e envolvem esse cuidado com o outro, né? Eu acho que foi muito importante sua fala. Eu sei que vai ter desdobramentos, né? Queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui, de Marília, de Frederico, Romilson, Hebe, agradecer mesmo a presença de vocês. Dizer que estamos aqui toda semana. Se vocês, Hebe, né, nunca tinha assistido, né, um encontro nosso, fica à vontade, viu? Está convidada. Marília, viu, Marília, também. Então, fica atenta, porque assim, são temas bem diversos, então vocês podem se contemplar nesses temas, inclusive, encontrar algum lugar para vocês. Então é isso, a gente, próxima semana temos mais um encontro, a agenda está lá no Instagram, está no grupo do WhatsApp também, então vocês podem estar consultando essa agenda, vendo aí os horários, como é que vocês podem participar. O financiamento coletivo está aberto no Catarse, né? O link está na bio do Instagram, então vocês podem entrar, colaborar com esse financiamento, participar do grupo de WhatsApp, e é isso, né? Vamos construindo aí a saúde mental, esse é o propósito do grupo, né? Construir essas reflexões, proporcionar esses encontros e fazer com que a gente possa crescer enquanto profissionais e cuidando de pessoas, tá bom? Um abraço, um bom almoço para vocês. Igualmente, obrigada, gente, um abraço. Tchau, um Boa abraço. tarde, parabéns, viu? Tchau, boa tarde, obrigada. Boa tarde.